enquanto está processando, essa apresentação vai ser gravada e depois disponibilizada nos canais da CPEG. Então, todos também estejam cientes que aqui a gente está tendo essa gravação. E agora, para mim, entrou que está gravando. Confere? Sim? Então, agora sim, Isabelle, pode ficar à vontade de iniciar. Oi, gente, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por esse espaço mesmo, por esse evento. Agradecimentos ao CETEG. Vou compartilhar minha tela aqui, peraí rapidinho. Então, pessoal, essa daqui é a minha pesquisa, né? Como já foi apresentada aqui pela Mariana, História e Historiografia da Educação na América Latina Colonial, prospecção de fontes documentais, orientada pela professora Thais Nívia de Lima Fonseca. E, então, nessa pesquisa, desde o início, ela tem como recorte o estudo da história da educação na América Espanhola colonial. E o trabalho ele vem sendo desenvolvido seguindo uma perspectiva decolonial, com o objetivo de analisar elementos da educação não escolar, o público que recebia o ensino nesse período e as disputas que aconteciam pelo controle educacional entre ordens religiosas e administração colonial. Assim, a metodologia, né, que foi sendo estabelecida durante a pesquisa, consistiu num intenso processo de levantamento bibliográfico sobre a América Latina colonial, tendo como referência principal os trabalhos do autor Serge Gruzinski, o que me permitiu aprofundar em uma perspectiva que se afasta e critica o eurocentrismo historiográfico que a gente está habituado assim, a ver, né? E assim, o Serge Gruzinski ele traz uma perspectiva das histórias conectadas, que tem como foco, e além da comparação entre as histórias, mas buscar a questão da comunicação entre os povos e a mestiçagem cultural que foi produzida por esse contato, que no caso foi resultado, né, de um choque entre culturas por meio da violência, do estupro e da imposição dos europeus sobre os indígenas. Enfim, a partir de todas essas análises, para adentrar um pouco mais no assunto e reconhecer como que a mestiçagem impactou nas questões das práticas educativas, eu comecei a fazer um estudo sobre crônicas de escritores do período colonial. E aí eu fui descobrindo os chamados mediadores culturais a partir do livro Pensamento Mestiço, do Serge Gruzinski. E a partir dali eu consegui identificar uma série de cronistas da época e selecionar dois, que é Nova Crônica e Bom Governo, do Felipe Guamampoma de Ayala, e História das Índias da Nova Espanha, História das Índias da Nova Espanha, Ilhas de Terra Firme, volume 2, do Diego Duran. Então, o Felipe Guamampoma de Ayala, o que mais me chamou assim, a atenção nele foi a questão dele ser um cronista indígena, andino, que foi convertido ao cristianismo, e isso revela os processos que marcam e constroem a sua identidade pela mestiçagem cultural. E o Diego Duran, por ele ser, assim, trazer assim, perspectivas diferentes, por ele ser um frei dominicano, que com o objetivo de conter as idolatrias que os indígenas praticavam, ele investiga e apresenta essa cultura e as mestiçagens dos indígenas,
mas o objetivo dele é acabar com isso, né, barrar, desde o início do processo da conquista pelos espanhóis. Aqui está o do Diego Durán, e aqui nessa apresentação eu vou dar um pouquinho mais de ênfase na questão do Felipe Guamán Poma de Ayala, com Nova Crônica e Bom Governo. Então, eu quis trazer ele aqui, além dele ser, né, esse diferencial que a gente não costuma ver, de ser um escritor indígena e daquele período colonial. Então, assim, ele apresenta questões muito importantes na sua obra, além dele contar sobre a sua vida, ele conta sobre sua linhagem, que inclusive é de uma linhagem de nobreza indígena, e assim ele vai mostrando os seus conhecimentos também e sobre a cultura indígena, a questão da mestiçagem. Então, assim, ele faz um panorama geral mesmo, e ele tem conhecimento de diversas línguas, como quechua, o espanhol também, aimara, e ele trabalha, inclusive, como tradutor para os espanhóis. Então, assim, ele evidencia bem a questão da mestiçagem, porque é um indígena que, apesar de ter se convertido, ele incorpora, né, o cristianismo sobre a sua educação, a educação escolar. Ele fala sobre a presença, por exemplo, de um colégio de artes e latim, em que padres eram letrados, e os padres também conheceram a língua inca, quechua e aimara para poder evangelizar indígenas. E ele também fala da presença de indígenas, negros e mulheres em conventos, poucos, mas assim, existia. E também ele aborda sobre a questão da educação não escolar. Ele conta sobre procissões que eram realizadas pela Companhia de Jesus nas cidades, das cantigas que os indígenas cantavam. Então, assim, todo esse cotidiano baseado na mestiçagem. E outra questão muito interessante é que, apesar dele ser convertido, o Poma de Ayala ele não deixa de criticar os espanhóis, principalmente a questão da ganância. Isso é muito forte assim, para ele, ele não deixa de evidenciar as crueldades, os castigos, né, que os espanhóis realizavam durante a colonização. Mas, ao mesmo tempo, então, assim, ele é muito interessante a figura dele, que aí, ao mesmo tempo, ele também se mostra obediente, fiel ao rei da Espanha e à administração, e critica. Tanto que eu trouxe aqui um trechinho, está em espanhol, mas que ele critica os corregedores, que ele fala, né, que eles roubam, né, os pobres índios, e porque eles são influentes na corte, né, eles são oficiais do rei, e castigavam, destruíam mesmo os indígenas, e por meio disso eles faziam os indígenas se calarem. Enfim, a partir das obras desses cronistas, né, que eu citei, o Diego Durán e o Poma de Ayala, eu pude identificar práticas educativas, além de desenvolver mesmo um estudo acerca das histórias conectadas e as diversas formas com que se deu a educação colonial, em específico no México e no Peru, e assim, né, diferentes regiões, né, da América Espanhola, e dando esse destaque à presença e influência e o controle que as ordens religiosas, a Igreja Católica, dispunha sobre esses povos. E essas análises que eu estou fazendo na iniciação científica, elas estão sendo aprofundadas com o intuito de sistematizar e divulgar o trabalho, e por meio, né, de um artigo científico que eu estou desenvolvendo agora para um congresso, e dessa forma eu poder assim, contribuir um pouco mais para valorizar e potencializar essa perspectiva decolonial e dentro, né, do eixo da história da educação,
e contribuir também para a desconstrução dessa visão europeia que é passada pela gente desde a escola, faculdade, e para trazer essa nova perspectiva e um aprofundamento, e além de desmistificar alguns conceitos sobre o modo com que se deu, né, a mestiçagem, mostrar a violência desse processo e como que ela impactou realmente toda a vida daquelas pessoas daquele período colonial, e expor as explorações realizadas de dominação e imposição cultural. Aqui são as minhas referências com as obras e os trabalhos do Sérgio Gruzinski. É isso, gente. Muito obrigada. Perfeito, Isabelle. Muito obrigada. Foi ótimo e foi dentro do tempo, então muito bom, unimos o melhor de dois mundos. Parabéns pela sua apresentação. Eu tenho várias perguntas, mas vou deixar para a roda de perguntas rodada. Dando continuidade, então, agora a gente vai ouvir a Marisa de Campos Sampaio Cardoso, que é graduanda aqui da Unicamp, né? E vai apresentar a comunicação Exército, Indígenas e Fronteiras aos Olhos de um Intelectual. Uma análise da obra Radiografia de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada. Então, fique à vontade, Marisa. Deixa eu colocar aqui para apresentar, um segundinho. Tranquilo. Tá dando para ver? Sim. Então, perfeito. Obrigada. Vamos lá, Mari já me apresentou, mas meu nome é Marisa. Eu vou apresentar a pesquisa de iniciação científica que eu desenvolvo desde o ano passado e que vai acabar esse mês, basicamente. Mas, bom, ela se chama Exército, Indígenas e Fronteiras aos Olhos do Intelectual, uma análise da obra Radiografia de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, e meus orientadores são a professora doutora Ivia Minelli e o professor doutor José Alves. Bom, começando por quem foi o Ezequiel Martínez Estrada, né? Ele foi um escritor argentino, nasceu em 1895 na província de Santa Fé e faleceu em 1964 em Bahia Blanca, nos dois casos na Argentina. E ele morou uma boa parte da sua vida em Buenos Aires. Por exemplo, quando ele publica a Radiografia de la Pampa, ele já estava morando em Buenos Aires. E, bom, ele começou sua vida intelectual por meio dos poemas. Em 1933, ele era consolidado como um poeta, mas ele publicava alguns artigos do gênero ensaístico, algumas vezes em revistas. Mas aí a gente escolheu Radiografia de la Pampa como obra principal de análise, porque ela vai ser o primeiro livro propriamente ensaístico do autor. E ela vai representar uma ruptura na sua vida, ou seja, não só por ser o primeiro livro ensaístico, mas porque depois que ele publica a Radiografia de la Pampa, ele vai passar 7 anos sem publicar mais, o que é curioso, porque em um período de menos de uma década ele havia publicado vários livros de poema, e ele só vai voltar a se dedicar às escritas poéticas ao final da sua vida. E ele mesmo, alguns anos depois, muitos anos depois, lá para a década de 50, ele vai falar que com Radiografia de la Pampa ele teria cancelado uma certa adolescência mental sua. Então, que a escrita do livro representaria para ele uma crise, uma catarse, uma catarse, eu não sei se essa palavra existe em português, mas enfim, e que a vida dele tomaria um outro rumo desde então. Bom, gente, aqui para contexto de publicação, eu achei que seria importante a gente falar de 3 eventos. O primeiro é da publicação do livro Facundo, Civilização e Barbárie, em 1845, pelo Domingo Faustino Sarmiento. E por que isso é importante? Além dele ter sido um presidente argentino entre os anos 1868 e 1874, o Martínez Estrada vai fazer uma grande referência à sua obra. Tanto até que, já dando spoiler, o último parágrafo de Radiografia de la Pampa, ele começa dizendo o que Sarmiento não viu. Então já fica claro esse grande diálogo em que, de alguma forma, o Martínez Estrada se propõe a rever esse conceito de civilização e barbárie. A campanha do deserto, que ocorreu ao final do século XIX pelo argentino Júlio Roca, que era militar na época e alguns anos depois vai se tornar um presidente argentino,
E isso vai ser um marco, porque a Argentina, depois que acontece esse evento, bom, primeiro que foi a Campanha do Deserto, né? A Campanha do Deserto, basicamente, foi uma série de expedições militares que teve como objetivo expulsar ou matar os povos indígenas que viviam na região, principalmente ao sul de Buenos Aires. Então, foram essas expedições militares que ocorreram, e ela acaba sendo um fato importante porque depois que ela acontece, muitos argentinos, muitos parlamentares, enfim, vão dizer que estão resolvidos, entre aspas, com a questão indígena e que não haveria mais indígenas no território argentino, que então a Argentina teria se tornado totalmente branca. E, sendo mais recente da data de publicação, o golpe de Estado de José Félix Uríburu, em 1930, que vai interromper a experiência democrática que a Argentina estava tendo com Hipólito Yrigoyen. Bom, gente, os objetivos e a metodologia da iniciação científica. Os dois objetivos principais são situar o local ocupado por Martínez Estrada diante da intelectualidade do período, e segundo, compreender qual o papel atribuído ao Exército, Indígenas e Fronteiras na obra que analisamos. Mas acaba sendo interessante porque esses objetivos que foram escolhidos na época que enviamos o projeto, hoje em dia deu para perceber que eles, na verdade, se juntam e que dá para entender o papel atribuído ao Exército, Indígenas e Fronteiras também com a maneira que o Martínez Estrada buscava se colocar diante da intelectualidade. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais depois. E a metodologia da iniciação científica é principalmente compreender a radiografia de La Pampa pela chave da história intelectual e se atentando às especificidades do gênero ensaístico, principalmente o gênero ensaístico latino-americano. Bom, um panorama da obra. Primeiro, que começa pelo próprio título, eu tenho o livro aqui, que seria a Radiografia de La Pampa. Pampa seria uma região geográfica bem comum na Argentina, que é conhecida pela sua planura, por ser uma região plana. E radiografia é raio-x, tem essa palavra em português, enfim. Mas então, já o próprio título já mostra o que ele vai querer com a obra, pela análise da Liliana Weinberg, que é uma estudiosa que utilizo bastante na iniciação. Ela fala que o título já mostra a intenção dele, que é pegar a Pampa, que acabou virando um aspecto discursivo muito comum na literatura argentina, para falar da plenitude e tudo mais, e ele vai tentar achar o profundo no plano. Então, ele vai tentar achar aquele profundo que estaria escondido. Esse vai ser o objetivo principal da obra, tanto até que em uma citação do livro, ele fala que o estudo da Argentina seria um grande trem e que você só pode compreender o que é a Argentina se você compreende do lado de fora do trem, se você não está imerso nela. E ele se coloca justamente como essa pessoa que compreende a Argentina como alguém que olha de fora. E aí vai ser muito... Eu não vou entrar em nenhuma parte específica do livro, porque são 6 partes com 3 capítulos cada, mas é muito interessante porque ele toca desde o que seria o período da conquista da colônia até indo mais perto para a época dele. E ele vai tocar em vários pontos, desde gênero, religião, indígenas, fronteira, exército, a formação das cidades, a diferença entre a cidade de Buenos Aires e demais províncias. Então, é uma obra em que ele realmente quer fazer um grande panorama, não sei se uma grande revisão, mas ele realmente quer tocar em muitos assuntos. E aqui, bom, começando pela representação dos indígenas feita pela obra. É bom salientar que ele trata as populações indígenas sempre no passado, então ele nunca cita que existiria algum indígena vivo no presente, ele sempre fala se referindo ao passado e trata eles como se fossem selvagens, quase animalizando selvagens que fossem realmente ingênuos e que por isso teriam acabado perdido para os espanhóis, que são descritos como cruéis. Mas uma coisa que acaba impactando na obra é que ele coloca que o indígena foi exterminado fisicamente, mas ao mesmo tempo coloca que os indígenas venceram. Então, por que venceram? Porque eles teriam ficado no psicológico argentino. Então, mesmo que eles tivessem sido exterminados, o argentino nunca teria realmente superado
o que foram os indígenas. Tanto até que acredito que eles são os mais citados na obra inteira, porque eles estão no psicológico argentino, estão no que seria a causa da humilhação feminina, que vai se mantendo pelos séculos, são o que ocasionou a mudança do catolicismo europeu para o catolicismo americano e o que ocasionou a criação do exército, dos pueblos e das ferroviárias, que também vai ter um papel importante na obra. Então ele coloca que as populações indígenas perderam, coloca elas como selvagens e ainda, mas mesmo assim coloca elas como vencedoras. E aí esse vai ser um dos principais pontos de análise de por que ele realmente coloca esse ponto. A questão das fronteiras, que ele coloca que as fronteiras principalmente são artificiais. Um ponto importante na obra é que ele estava falando de argentino, mas ele quase nunca usa a palavra argentino, ele quase sempre usa a palavra América do Sul, ou americano do Sul, se referindo ao que ele está falando. E quando ele coloca de fronteiras, ele está falando que essas fronteiras, quando elas foram formadas, elas poderiam ter sido muito mais ou muito menos. E que, se fosse considerar para ser fronteiras reais, seriam outras fronteiras. Ou seja, ele está abalando o que seria, justamente porque a campanha do deserto, além de ter sido feita pelas expedições militares, elas também se deram para montar o desenho que é, até hoje, o desenho argentino. Então, ele também está questionando o que é essa nacionalidade que se coloca pelas fronteiras argentinas. E a representação do exército, é importante dizer que sempre que o exército aparece, ele aparece como aquilo que foi feito para impedir a barbárie que o povo argentino não conseguiria controlar. Então, por exemplo, nesse ponto que ele coloca que os cachorros fugiam das casas e faziam inimigos e que foi preciso organizar expedições militares para matar esses cachorros. A mesma coisa pelas vacas que seriam ameaçadas pelos indígenas. A mesma coisa pelos homens, que são nessa terceira citação, mas que são colocados como homens que ficam loucos, se animalizam e que têm que ser mortos a tiros, então que vivem e morrem como lobos. O exército é colocado como esse órgão que nasceu antes do povo argentino, porque ele nasce justamente para controlar aquela barbárie, para controlar tudo que os argentinos não conseguiriam controlar. E aí, o que se relaciona entre o exército e as fronteiras é que o exército teria tido uma grande participação no que seriam as fronteiras argentinas. Ou seja, que porque o exército, por ter nascido dessa barbárie, e também uma coisa que ele cita muito, foi que o exército nasceu para enfrentar o indígena, depois que o indígena teria sido exterminado, algo que ele considera que acontece no livro, então o exército precisaria de algum outro motivo para existir. Então, ele fecharia as fronteiras, ele criaria pobreza em seu próprio interior, e essa pobreza seria responsável para fechar as fronteiras. Então, antes, se o inimigo era o indígena, o inimigo, então, passa a ser o país vizinho. E o país vizinho passa a ser visto como indígena. De certa forma, manter essa briga e essa solidão que acaba tendo em cada país. E aqui, da ligação entre os três, bom, eu fiz esqueci o nome. Eu fiz esses tópicos, mas para ficar mais fácil, mas essa citação, ela fala muito sobre isso, que eu já falei, que a fronteira, então, ela vem para controlar o perigo do indígena, mas que mesmo depois que o indígena é morto fisicamente, por ele se manter no psicológico argentino, ele não vai acabar realmente acabando. Ou seja, esse medo para o que está além da fronteira sempre vai acontecer e que esse seria um ponto para o exército continuar controlando o que seriam os argentinos. E aqui, já deu 10 minutos? Ouvi alguma coisa? Não? Ainda tem 3, pode ir. Vixe, tem 3, ok, veio rápido. Mas, enfim. Bom, e aqui eu me baseio num conselho da Liliana Weinberg, que é para analisar os ensaios, que é, não basta prestar atenção no que o texto diz, mas tem que prestar atenção no que o texto quer dizer.
E aqui com isso eu queria trazer principalmente o ponto de que talvez Martínez Estrada esteja falando das fronteiras culturais. Ou seja, quando aconteceu a campanha do deserto, ela também aconteceu de certa forma para dizer que então a civilização estava ocupando o que eles chamariam de deserto, ou seja, estava ocupando o que seria o lugar dessas populações indígenas e que então a civilização estava de alguma forma vencendo. Então, eu não acredito que ele traga os indígenas como vencedores, de alguma forma, atribuir valor a eles, porque ele cita que considera como selvagens, que considera como ingênuos, mas sim porque ele está usando os indígenas como artefato discursivo e suas fronteiras, e o exército também, para se colocar e colocar o que ele acredita que seria que as fronteiras culturais do país não teriam sido rompidas. Então, que o que ele considera como barbárie ainda estaria, de alguma forma, imerso e estaria justamente escondido. Então, por isso que ele seria a pessoa que traria a verdade. Então, por isso que ele fala que ninguém disse a verdade, então ele cita nomes que são muito comuns no século XIX, e, no fim, fala o que Sarmiento não viu, porque então ele está colocando que ele teria visto isso. E aqui, só para trazer um pouquinho da discussão que se tem em cima do Martínez Estrada, muito se discute se ele estaria no centro ou na margem da intelectualidade argentina. Tanto até que a Liliana Weinberg, por exemplo, ela é uma das que defende que ele se coloca à margem para criticar o centro, para criticar o cânone. O João Simões, em uma obra em uma pesquisa um pouco mais recente, defende que ele não escolheu ficar à margem, mas sim foi posto à margem. E David Viñas, ele critica falando que não havia marginalidade em Martínez Estrada porque ele nunca foi realmente afastado da intelectualidade. E aqui eu queria trazer a problemática que é, na verdade, que pelo menos considero, que é considerar tudo isso como sempre imagem e assumindo que havia, então, um centro específico que ele estava se opondo, e não várias intelectualidades que se embatiam para ver qual ganhava mais legitimidade. Então, de como se definiu esse lugar para o Martínez Estrada entre centro ou margem, e que isso não necessariamente pode abarcar quais eram seus objetivos na época. E aqui só é o último slide, eu prometo, só trazendo qual foi a pergunta inicial quando eu comecei o projeto, que era justamente, eu estava com isso na cabeça de centro e margem, e eu ficava me questionando com qual ruptura a radiografia da La Pampa trazia, ou seja, qual ruptura, com qual intelectualidade ele queria romper ao ir para o mundo dos ensaios e se afastar dos poemas. Mas hoje em dia eu acho que uma melhor pergunta para se fazer seria se a transição do gênero poético para o ensaístico representaria de alguma forma um novo tipo de leitor que Martínez Estrada buscava atingir. Ou seja, não necessariamente um rompimento com os ciclos intelectuais que ele estava inserindo, mas sim uma nova leitura que ele queria fazer e um novo público que ele queria atingir. Bom, gente, é isso. Desculpa ter falado meio rápido, essas são as referências bibliográficas que vieram ao longo da pesquisa, e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Marisa, pela apresentação, foi ótima, e não ficou rápido, deu para entender tudo bem. Ai, que então, bom. Tranquilo, parabéns. Também tenho várias perguntas para você, me aguarde. Próxima apresentação, então. Agora a gente escuta uma apresentação da Laiane Cristine Gonçalves Terreri e da Júlia Maia Velasco, que é a mudança na paisagem através dos vinhedos. A Laiane e a Júlia, né? Perdão, são graduandas em História na Universidade Federal de Santa Catarina. Não sei se vocês vão fazer a apresentação juntas ou se vai ser só uma que vai falar. Vi que a Júlia também está aqui, mas fiquem à vontade, se organizem como preferirem, e aí eu fico no controle aqui do tempo. Oi, gente, vai ser só eu apresentando, a Júlia vai estar aqui como ouvinte para ajudar a auxiliar nas respostas, qualquer coisa. Mas então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje. Como a Mariana já me apresentou, eu sou graduanda de História na Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou bolsista de iniciação científica,
assim como a Júlia, e nós somos orientandas pela professora Eunice Nodari e integramos o LABIMA, o Laboratório de Migração e História Ambiental da UFSC. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês estão conseguindo ver? Está carregando. Agora entrou. Beleza. Então, o nosso projeto se chama Da Terra à Mesa, uma história ambiental da vitivinicultura nas Américas, que é a continuação da pesquisa, dos vinhedos familiares às grandes empresas, a reconfigurações das paisagens através da vitivinicultura. Na primeira fase, a gente analisou o desenvolvimento da vitivinicultura, que é a produção de uva, no sul do Brasil, e agora a gente estendeu o nosso foco de pesquisa, abordando também a Argentina e o Chile. É importante dizer que a uva e o vinho desempenharam importantes papéis econômicos, sociais, políticos e ideológicos em diferentes partes do mundo ao longo da história. A produção e venda de uvas e vinhos é considerada desde a metade do século XX uma commodity importante em várias partes do mundo. E esse interesse se deve tanto ao seu valor comercial, quanto aos seus aspectos simbólicos, culturais e estéticos. A nossa pesquisa procura compreender o desenvolvimento da vitivinicultura nas Américas numa perspectiva histórica e relacionada ao seu contexto mundial de desenvolvimento. Então, por se tratar de uma pesquisa que visa entender as relações e conexões desse processo em diferentes regiões, esse trabalho constitui uma pesquisa de longa duração. Na primeira fase, a gente focou no desenvolvimento da vitivinicultura no sul do Brasil, e agora a gente está analisando as regiões da província de Mendoza, na Argentina, e do Vale Central do Chile, áreas onde a vitivinicultura tem forte impacto social e econômico entre os séculos XIX e XXI. Para o desenvolvimento da pesquisa, a gente usou duas principais metodologias, a história ambiental global e a spatial history. Na história ambiental, o principal objetivo é aprofundar o nosso entendimento de como os seres humanos foram, através dos tempos, afetados pelo ambiente natural. Inversamente, como nós afetamos esse ambiente e com que resultados. Dessa forma, a gente considera o ambiente como um agente ativo na história. Aliada à história ambiental está a Spatial History, ou SIG histórico, que vem sendo utilizada como forma de dar enfoque às dimensões espaciais dessas alterações. Por meio disso, é possível fazer a união de diferentes fontes numa nova forma de visualização e, dessa maneira, constituir uma espécie de nova fonte. A nossa parceria com o CESTA, Center for Spatial and Textual Analysis, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, nos garante o contato com os especialistas em Spatial History, que eles são os responsáveis por essa parte da análise. Agora, nessa segunda etapa do projeto, além da gente manter a parceria do LABIMA com Stanford e com o CNPq, a gente firmou novas parcerias com a Universidade Nacional de General Sarmiento, o Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia e Ciências Ambientais e a Universidade Nacional de Cuyo. Assim, a gente estendeu a nossa pesquisa e recorte geográfico para os países de Argentina e Chile, a fim de enquadrar nossa pesquisa numa perspectiva de história ambiental global. As fontes disponíveis para a reconstrução da prática e propagação da vitivinicultura são variadas. Entre as evidências relativas ao cultivo de uva, sua vinificação, o transporte e a venda de vinho e seu consumo final, as fontes para estudar isso podem ser agrupadas em dois tipos, as arqueológicas e as escritas. Para o nosso recorte de pesquisa, a gente se atém às fontes escritas. Entre a documentação oficial, a gente destaca relatórios de governo, legislação federal, estadual e municipal, censos demográficos e agropecuários, mapas e plantas da região. Além disso, contamos com a coleta e análise de acervos fotográficos e memórias deixadas por habitantes da região. Assim, estamos descrevendo e relacionando o processo histórico da instalação da vitivinicultura em pequenas, médias e grandes propriedades, na província de Mendoza, na Argentina e no Vale Central do Chile, em comparação com o Brasil, assim como estamos analisando, por meio da confecção e interpretação de mapas e fotografias, as transformações antrópicas ocorridas nas regiões vitivinícolas. Além disso, também pretendemos analisar os modelos de enoturismo e seus impactos socioeconômicos, culturais e ambientais, de forma comparativa entre as regiões. Assim como discutir a importância sociocultural e identitária das festas da uva e das vindimas, enquanto fator de promoção da vitivinicultura para as regiões, e também analisar e comparar as legislações dos diferentes países no que concerne a produção e exportação dos vinhos. Em relação às festas da uva, recentemente eu, a minha colega Júlia, nossa professora orientadora Eunice Nodari, escrevemos o artigo Cultura e Tradição, um estudo das festas da uva e da vindima em Videira, Santa Catarina, a ser publicado na revista Fronteiras, revista catarinense de história. O artigo em questão é o primeiro na historiografia a abordar as festas desse município,
Por isso, fizemos um resgate histórico do cultivo da uva na região e como foi o processo de consolidação das festas da uva. É interessante observar que Videira atualmente é conhecida como a capital da uva e do vinho no estado de Santa Catarina, mas mesmo assim vem enfrentando um momento delicado nas celebrações desses produtos. As festas vêm encarando um declínio de popularidade, sendo que agora a festa da Vindima, por exemplo, é apenas um jantar dançante que reúne por volta de 600 pessoas, que é um número muito reduzido se comparado com a segunda edição da Festa da Uva da cidade, que ocorreu em 1965 e reuniu um público de 60 mil pessoas. Essa foto, inclusive, que a gente trouxe, faz parte do acervo do projeto, é justamente dessa edição de 1965 e mostra a rainha da uva eleita naquele ano, Neide Pelais, e dá para ver ela em cima de um carro que fazia parte do desfile alegórico tradicional da festa, e que hoje em dia, por exemplo, não acontece mais. Outro resultado do nosso projeto é o site da Terra, projetosvinhedos.wixsite.com/da Terra à Mesa. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. No site vocês podem ver um pouquinho sobre o projeto, vocês também podem ver um pouquinho dos nossos integrantes. A gente conta com uma extensa rede de apoio, são 30 pesquisadores do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, México, Estados Unidos e Alemanha. Esse site também serve como um acervo do projeto. Então, por exemplo, temos aqui as imagens. Tem algumas imagens que a gente usa na nossa pesquisa para analisar, então, as transformações que ocorreram nessa paisagem. Assim como também tem vídeos e as nossas publicações também. Então, aqui, se você aperta no link, vai direto para os textos produzidos. Voltando aqui. O site está disponível em inglês, português e espanhol, justamente por essa extensa rede de colaboradores de diferentes países. E, em conclusão, dessa forma, a gente acredita que a análise do processo de transformação e reconfigurações dessas paisagens auxiliará na compreensão da importância socioambiental e econômica da vitivinicultura nas regiões onde ela foi introduzida e como o meio ambiente foi afetado e alterado. É importante salientar o caráter de commodity da uva e do vinho, que possuem tanto valor comercial, mas que constituem também um capital cultural e simbólico. O nosso recorte espacial, portanto, visa justamente estudar a história da vitivinicultura nessas regiões que estão despontando tanto nos seus países, como no exterior pela qualidade de seus vinhos. Então, por fim, gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar nosso trabalho e também agradecemos ao UFSC e ao CNPq pelo financiamento do nosso projeto de pesquisa. Muito obrigada, Laiane. Foi também ótimo e super dentro do tempo, vocês estão muito boas nisso hoje. Tem algumas perguntas e ousarei uma sugestão, embora eu seja uma grande leiga em história ambiental e tenha aprendido mais do que tenha para contribuir. E aí, então, agora vamos dar seguimento e depois a gente passa para as perguntas, né? Vamos à nossa última apresentação do dia, com a Caterine Feijão-Hergé, que se chama Real Nave, Itália e a Modernidade Esquecida, Latinità e Arte Italiana na Exposição Flutuante Fascista de 1924. Catê, fique à vontade e boa sorte, fique tranquilo. Um prazer estar aqui acompanhando essas pesquisas e pesquisadoras maravilhosas. Uma tarefa difícil também. Eu estou só aguardando a internet colaborar para eu conseguir colocar em tela cheia a minha apresentação. Meu nome é Caterine, como a Mariana já me apresentou. Eu estou no 3º ano da graduação em História na Unicamp. O meu projeto de pesquisa foi aprovado na semana passada pelo CNPq. E eu vou pedir para a Noemi, por favor, o nosso apoio da organização apresentar, porque eu acho que a minha internet não está querendo que eu apresente. Noemi, você pode fazer isso, por favor? Claro, acho que foi, né? Bom, gente, desculpa então por esse pequeno inconveniente, mas acontece. E, enfim, volta ao primeiro slide, por favor. O título é Real Nave Itália, Modernidade Esquecida, Latinità e Arte Italiana na Exposição Flutuante Fascista de 1924.
Eu já vou explicar um pouco o que é tudo isso. O meu professor orientador é o Jorge Colli, aqui da Unicamp, e eu não poderia deixar de mencionar também a Fanny Tamisa Lopes, que é doutoranda no IFISH também, em História da Arte, que de muitas maneiras também é minha orientadora. Pode passar, por favor. Então, abordando o que é a Real Nave Itália. É um cruzeiro de 1924 que partiu do norte da Itália, de uma cidade da Itália, e veio para diversas cidades litorâneas na América Latina, totalizando 13 países. No interior dele havia uma infinidade de artigos italianos, principalmente possíveis, devido à industrialização do país naquele momento. Então, para a gente ter uma ideia de algumas coisas que tinham dentro desse cruzeiro, embaixo aqui do cartaz, né, a gente tem Real Nave Itália em destaque, em negrito, tem aqui, ó, exposição navegante de agricultura, indústria, comércio, arte, cultura, trabalho. Então, é um pouco do que tinha no Nave Itália. Pode passar, por favor. Aqui um mapa do roteiro, né, do trajeto realizado pelo navio, saindo da Itália ao canto superior direito e passando pela América. Os responsáveis por executar essa iniciativa foram Benito Mussolini, que na época era presidente do Conselho de Ministros, e por Gabriele D'Annunzio, intelectual, poeta e soldado de muito prestígio na Itália naquele momento. Com uma tripulação extensa, que contava com membros do exército, jornalistas, embaixadores, músicos e políticos, o navio estava principalmente sob a direção de Giovanni Giurati, embaixador das Relações Exteriores. Eu falei que é uma exposição navegante, uma exposição flutuante. E a gente já viu no cartaz algumas das coisas que tinham lá dentro. E como que isso foi organizado? Teve toda uma modificação da estrutura do navio para comportar tudo isso. E as exposições, elas foram divididas em 16 salões. Então, tinha um átrio central e as outras salas, eu vou falar rapidamente só para a gente conseguir, tendo mais dimensão do que era a Real Nave Itália, eu vou citar aqui, então. Tinha uma sala de amostras de livros, uma de indústria feminina, uma que estava sob as mãos do Giurati, o ministro das Relações Exteriores, que expunha coisas da marinha, indústrias da guerra, outra sala para móveis e adornos da casa, uma outra sala com mármore, porcelana, cerâmica. Já voltando um pouco mais a coisas do nosso cotidiano, uma sala de perfumaria, de aparelhos de medicina, químicos. Já numa outra sala, artes e joias. Também tinha tecidos, seda, algodão, lã, gêneros alimentícios, vinhos, e me fez pensar muito algumas coisas sobre a pesquisa anterior. Trabalhos públicos, uma exposição etnográfica, máquinas agrícolas, automóveis, bicicletas e eletricidade e máquinas a vapor. Essas eram as grandes temáticas dessas 16 salas que eu falei para vocês. Que impressiona, né? Tudo isso dentro de um navio que saiu da Itália e passou pela América Latina. E qual que era a grande ideia, a motivação de tudo isso? De acordo com a Laura Cecchini, no artigo The Nave Italia in the Politics of Latinità, oficialmente, os italianos pretendiam formar parcerias comerciais com a América Latina e estreitar os laços com a comunidade italiana, que aqui é formada. Porém, por trás dessa fachada, haveria o interesse de estabelecer uma rede de camisas negras comprometidas na América Latina. Ou seja, e agora nas minhas palavras, uma expansão e uma fixação do fascismo no continente, e uma dimensão do imperialismo que utiliza da cultura como justificativa para a dominação. Esse artigo que eu citei, que é de onde eu tirei essas informações explicando a motivação por trás da Real Nave Itália, foi o meu primeiro contato com esse objeto de pesquisa. Quando a Fanny me apresentou ele, eu li e fiquei fascinada, e foi aí que eu decidi que eu queria pesquisar isso. E além desse artigo, a única outra bibliografia mais completa que eu tenho acesso agora é uma tese de mestrado chamada Una Misión Fascista em América Latina, realizada na Cidade do México, e basicamente sobre a Real Nave Itália são essas
duas bibliografias que eu tenho no momento. E falando dessa tese de mestrado, né, eu queria ressaltar aqui um argumento muito interessante que o Walter Raul coloca, que o interesse da Real Nova Itália também seria um redescobrimento da América Latina, uma oportunidade de redescobrir e explorar. E tem uma associação nesse sentido da questão da navegação, dos navegadores italianos a Cristóvão Colombo, às grandes navegações que teriam descoberto originalmente a América Latina. São textos recentes, 2016 e 2014, o que me motivou ainda mais a estudar o Itália, porque não tem muito escrito sobre ele, e ainda menos sobre a seção artística do navio, que é de fato o que eu procuro estudar no meio de tantas coisas. Pode passar, por favor. Então, eu já mostrei para vocês o grande tema, né, Real Nova Itália, e a minha bibliografia inicial. Vamos falar sobre a exposição de arte. Aqui é um trecho de um jornal de Florianópolis, que está um pouco difícil de ler, mas também está um pouco difícil de ler sem ser num slide, então vamos lá. Mais de 400 são as obras expostas, desde a maravilhosa Via Crucis, de Previati, as passagens de sonho, de Fontanesi e Segantini, até as ardentes visões de Deleane, as tranquilas e íntimas telas de Quadrone, as paisagens alpinas de Palise, as nobres figuras de Mancini, as telas de Sartório, as obras de Agostinho Bosio e Casarotti, os bronzes de Leonardo Bistolfi, entre os quais se destacam primorosamente o famoso Cristo e a Madonna, os mármores de Dazi e Cifariello, e de Rubino, e uma infinidade de trabalhos artísticos, cada qual mais admirável. Então, tem coisa pra caramba, mais de 400 são as obras expostas. No artigo da Laura, ela também menciona um número próximo, ela fala em 500, então já estou admitindo como verdade este dado, o que me impressiona muito, né? São muitas obras artísticas no navio. Pode trocar, por favor. Então, para começar, quem que estava na direção artística da Real Nova Itália? Foram dois nomes do 800 italiano, o Aristide Sartório, que é o da foto superior, e o Leonardo Bistolfi, da foto de baixo. Eu ainda preciso conhecê-los melhor, mas, por enquanto, eu sei que eles estavam ligados ao simbolismo e às artes decorativas. Para a gente ter uma noção da importância desses dois artistas, o Leonardo Bistolfi ele foi nomeado senador e presidente da Exposição Internacional de Artes Decorativas de Monza em 1923, então no ano imediatamente anterior ao navio. E o Aristide Sartório, nada mais, nada menos, pintou os frisos para a Bienal de Veneza, que é um evento muito importante na história da arte, né? E pintou frisos para o parlamento italiano. Eles não eram renomados só na Itália, mas quando eu busquei os nomes deles nos jornais digitalizados, eu encontrei bastantes matérias elogiando esses artistas, inclusive fora do contexto da Real Nova Itália. Então, eles eram conhecidos e reconhecidos aqui no Brasil também. E agora sobre os artistas que expuseram na Real Nova Itália. Não há indícios, até o momento, de uma fonte completa, como, por exemplo, um catálogo da exposição. Aqui e ali em jornais, como eu mostrei, foi possível encontrar nomes espalhados, os quais eu vou adicionando numa lista. O caso se repete nas obras de arte também. Algumas elas são mencionadas e atribuídas, mas tem bem menos obras citadas do que artistas, e já não tem muitos artistas citados. E uma pergunta que o meu orientador Jorge Colli levantou é fundamental. Qual que é a natureza do conjunto expositivo? E aí você pode dar um clique na tela, Noemi. Tinha todo um efeito preparado que foi impedido pela internet. Se essa arte que estava dentro do navio, ela foi escolhida para representar a Itália, de modo que exaltasse essa pátria-mãe aos emigrados, então as comunidades italianas na América Latina, e fazer também uma boa propaganda da Itália para os países da América Latina, tentando estabelecer esses lados comerciais, políticos. Então, eu acho muito importante questionar a exposição artística, porque ela faz parte da empreitada, ela faz parte do discurso ideológico italiano. Não só italiano, mas fascista. Um dado que eu tenho, tanto no artigo da Laura quanto em alguns jornais,
é que não havia nenhum representante do que foi consolidado, do que foi reconhecido hoje por nós como a vanguarda modernista italiana, por exemplo, futurismo. Então, não tinha nenhum artista relacionado a esses movimentos dentro do navio. Portanto, se não havia representantes vanguardistas, e se os dois líderes da exposição artística, o Sartori e o Bistolfi, eles eram relacionados a movimentos artísticos do século XIX, a hipótese mais provável é que o restante dos artistas também faziam parte dos estilos oitocentistas. Buscando um pouco mais sobre os artistas que eu consegui identificar, parece que essa ideia se confirma. E a partir disso, eu levanto a questão mais importante, pelo menos até agora, dessa pesquisa. Em 1924, Mussolini e os fascistas escolheram as artes decorativas, o simbolismo, o Arte Nouveau, ou seja, as artes do Oitocento, para representar a Itália moderna. Pode clicar, Noemi. E eu ressalto, a Itália moderna, essa palavra é muito importante, nessa expedição para a América Latina. Então, por que não é essa a arte moderna que a gente tem consolidada hoje? O que levou ao triunfo dos vanguardistas? Como o fascismo se distanciou desses estilos do século XIX e é mais relacionado aos estilos do XX, das vanguardas. Sem dúvidas, eu teria que estudar muito para responder isso, ou para tentar responder isso. Um indício que eu tenho é de estudar mais sobre Margherita Sarfatti, consultora artística de Mussolini, e que aparece no trabalho da professora Ana Magalhães intitulado Classicismo, Realismo e Vanguarda, Pintura Italiana no Entreguerras, no acervo do MAC USP. Lá eu tive um vislumbre de que ela era mais favorável às vanguardas e da importância dela para a política cultural. Ela esteve na organização da exposição do Renascimento nos Estados Unidos, a única vez que o Nascimento da Vênus saiu da Itália. Então, entender o papel da Sarfatti pode me levar a algumas respostas. Ainda nas artes, gostaria de compartilhar com vocês mais um registro. Pode clicar em mim. É um trecho do mesmo jornal que eu já mostrei para vocês. Entre os variados atrativos está a cela dantesca, de grande significação simbólica. Em um espaço relativamente restrito, a cela surge, em forma arcaica, tenuamente iluminada, por uma luz mística com tonalidades que se projetam do alto. O busto de Dante, obra do escultor Giovannetti, está posto sobre uma estela, que segue o estilo da época do poeta imortal. De um lado, sobre uma estante, miniatura artística em ferro batido, também em estilo do tempo do Grande Vade. Estão abertas a Divina Comédia. Eu tenho 3 minutos, meu Deus. Estão abertas a Divina Comédia e a Vida Nova, na melhor edição que até hoje saiu dos prédios italianos. Então, eu escolhi esse trecho para apresentar um pouco mais do que tinha na parte de arte da Real Nave Itália, porque eu não tenho muitos trechos ainda, e porque quando eu li isso, eu fiquei absolutamente fascinada. Teve uma imersão, quase estava nessa sala iluminada, vermelha, e os livros de Dante abertos. Então, eu queria compartilhar também esse fascínio que eu tenho pela pesquisa, e eu espero que ele continue até o final dela. Pode continuar, Noemi. Aqui eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu, evidentemente, me perdi no tempo, mas o que tangeria mais as discussões da mesa. O Sartório escreveu essa carta aqui, eu ia até fazer uma brincadeira de tentar em italiano, que eu não sei, mas eu não vou. Basicamente, o que está escrito aí. Desde o dia em que as repúblicas sul-americanas se separaram da Espanha, elas se isolaram da história direta e ficaram com uma confusão de monumentos que emergiram da vida prática e econômica moderna, como se fossem ruínas ainda intactas. Então, como a gente pode notar, é uma visão totalmente colonialista da América Latina. As repúblicas latino-americanas, uma vez independentes da Espanha, não mais faziam parte da história direta, elas sobreviviam de ruínas. Então, nisso não é nem enxergado as heranças dos povos originários, não tem história, eles não são considerados história. Então, não é por acaso o foco nas comunidades italianas, porque elas derivariam dessa civilização da nação Itália.
Ela seria um principal intermédio, então, com essa América Latina perdida, em ruínas, que não tem história. E é assim que se justifica nessa empreitada, exemplificada nessa carta que eu trouxe, a intervenção italiana na América Latina. Eles criam uma associação, um parentesco histórico-cultural entre a América Latina e a Itália, então somos todos latinos, e a Itália é a grande mãe dos latinos, e isso justifica essa intervenção, esse imperialismo cultural. E isso é o que se chama de latinità, ou latinidade. Então, o Sartori também fala em outro momento que o centro da latinidade é um, mas o círculo não está em lugar nenhum. Pode clicar, por favor. E aqui eu trouxe uma das obras de arte que eu tenho conhecimento de que estavam lá dentro, pintada pelo Sartório, Fé no Mundo Latino-Americano. E aí eu vou analisar muito superficialmente por causa do tempo, mas de primeiro eu queria falar que nada daqui lembra América Latina. O mapa da América Latina está deitado para conectar melhor o continente com a Itália. À esquerda nós temos essa figura alada feminina que muito lembra as figuras bistolfianas, do Bistolfi que ele fazia em arquitetura tumular. Então, toda essa emoção se funde, então, as penas e o tecido dela nesse mármore que está aí. E esses dois atlantes, essas duas figuras masculinas segurando o mapa da América Latina em evidentes formas da tradição clássica. Então, apesar de ser um quadro sobre a América Latina, ele diz muito mais sobre a Itália, faz muito mais referência à tradição iconográfica da Itália do que qualquer coisa que a gente poderia associar à América Latina. Eu acredito que meu tempo acabou. Pode clicar no EMI, só para a gente não ficar sem ver meus últimos slides, porque eu fiz. Aqui uma foto dos declarados fascistas a bordo. O número 1 ao centro é o Giurati, o ministro das Relações Exteriores, né? O responsável pelas relações diplomáticas, e o número 3, ao lado direito dele, né, de calça branca, é o Sartório. Clica mais uma vez. Aqui a referência das imagens, pode clicar mais uma vez. E a minha bibliografia. Muito obrigada, e desculpa ter excedido alguns minutinhos e os problemas técnicos. Tranquilo, Catê. Muito obrigada pela apresentação, parabéns pela apresentação e pela bolsa que você ganhou. Acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? Eu já coletei algumas que vieram no chat, alguns comentários também que apareceram, mas eu deixo aberto agora, quem quiser mandar no chat, ou quem preferir clicar no levantar a mão e falar também, pode ficar à vontade. Eu tenho algumas, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro e depois eu coloco as minhas. Augusto, pode falar. Fique à vontade. Boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer, eu adorei as apresentações hoje, e eu tenho um comentário e uma pergunta para a Caterine. Eu também me debruço um pouco sobre fascismo, e na leitura de bibliografias eu acabei esbarrando com algumas referências de uma tal de Navitalia, que eu não sabia muito bem o que era, e agora você acabou de me explicar. Então, talvez lhe seja útil. Tem vídeos do navio no Brasil, em alguns arquivos, e nos arquivos da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Arte, tem alguns documentos que falam sobre a Navitalia. Eu não sei se você já conhece ou não, mas se não conhece, enfim. E eu queria perguntar se tem alguma relação com os imigrantes italianos no Brasil, porque tinha nesse período tinha um número muito grande de imigrantes italianos no Brasil. Eu gostaria de saber se você já conseguiu identificar alguma relação, enfim, como uma forma de assistência desses imigrantes, ou uma forma de, enfim, colonização do território, se relaciona com algum tema que você estava comentando. Era mais ou menos isso. Mais alguém quer colocar? Eu vou passar também, enquanto o pessoal pensa, eu vou repassar as perguntas que vieram pelo chat, tudo bem? Então, pergunta que veio para a Isabelle. Em suas fontes, você consegue identificar alguma apreensão do espanhol pelos indígenas como forma de resistência? Vou aproveitar que a gente está falando
com a Isabelle e vou deixar uma pergunta minha também, tá? É fascinante você ter encontrado o Felipe Poma de Ayala. Eu fiquei muito intrigada pelo personagem. Fiquei até pensando como é que você chegou nele, mas se não der tempo de eu comentar, comente o que você quiser, tá? Mas eu fiquei pensando se você acredita que ele cria uma nova leitura sobre o cristianismo e como isso se relacionaria com a educação, por ele transitar por duas experiências, né? Tanto a experiência de dominação colonial, de estar inserido como indígena nessa estrutura colonial, e ao mesmo tempo de ter aderido ao catolicismo e reverenciar o Reino de Espanha, de alguma maneira operar nessas duas chaves, né? Ser um personagem que não é completamente binário, um tanto ambíguo. Eu fiquei pensando até na própria Malinte, que é o personagem mais icônico, né, dessa situação de trânsito. Se isso também não dá uma nova leitura do que é o cristianismo, né? Você comentou, eu pensei nisso porque você comentou que ele critica os espanhóis principalmente na chave do castigo, né? Então essa crítica se relaciona também a uma leitura de cristianismo da violência ou da não violência, enfim. Pergunta que chegou no chat para a Marisa. Marisa, você chegou a ler a poesia do Ezequiel? Se sim, consegue identificar algumas ideias da produção intelectual na obra literária, ou ele busca romper e traz ideias novas, né? Então, se ensaísmo e poesia estão ligados. Para Marisa, eu aproveito perguntar, de alguma maneira, se ele dialoga, quando ele constrói essa imagem de um indígena quase como da natureza psicológica do argentino, se isso cria uma espécie de diálogo depois com as literaturas de folcloristas argentinos que pensaram o Pampa, mas na chave já do Gáucho, né? Se tem alguma ligação entre a gauchesca e essa literatura sobre os indígenas do seu intelectual, como esses homens dessa Argentina profunda, do Pampa que ninguém conhece, de um marco essencial do argentino. E também, na verdade eu tinha mais um monte, mas depois eu falo para você em particular se não der tempo. Mas eu fiquei pensando, quando você falou do exército, que nessa questão, né, do exército surgir para controlar o indígena, e depois quando já não, entre aspas, a indígena, que a gente sabe que é uma falácia, mas discursivamente funciona para eles, ao criar esses novos problemas para continuar existindo, né, essa demanda de produzir problemas sociais para permanecer enquanto instituição vigente, né, é identificada nos ensaios. Ele fala de alguma relação entre o exército e o poder na Argentina? E se isso está na sua leitura, se é possível relacionar as inúmeras experiências de golpe de Estado que a Argentina vive desde o 19 a essa noção de violência e poder. Enfim. Aí você comenta o que você achar que vale a pena. Pergunta do chat para a Laiane. Tem um comentário que o Ricardo falou que Videira é perto da casa dele, que ele recomenda dar uma olhada também na cidade de Bituruna, que também é muito ligada à uva. E uma pergunta que no sentido dos vinhos, eu queria perguntar a Laiane se na história ambiental ela levantou algo sobre o consumo de vinho na antiguidade. Para a Laiane, eu vou deixar uma sugestão, que eu não sei em que medida pode ajudar, mas eu fiquei pensando muito enquanto ela apresentava, que é um trabalho que foi defendido há alguns anos aqui na Unicamp, da Daniela Pistorello. Foi uma tese de doutorado que trabalhou justamente com a construção identitária de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e a temática do vinho e da imigração. Chama o Brasil da Diversidade, Patrimônio e Paisagem Cultural no projeto Roteiros Nacionais de Imigração. E aí perguntar se ela tem um mapa geral de como é essa vitivinicultura
na Argentina e no Chile, que são os objetos atuais de pesquisa, né? Quando eles foram introduzidos, em que momento histórico a gente está falando, quem trabalhava nesses vinhedos, qual que era o objetivo dessa produção. E para encerrar essa primeira rodada, eu ainda vou dar a palavra para a Tawane, mas para encerrar esse aqui com a KT, bom, fiquei pensando muito, né? Foram muitos países pelos quais a Itália passou, certo? Claro que a pesquisa está num estágio inicial, pelo que você comentou, mas ainda há tempo de pensar sobre isso. Você não precisa responder agora se você não souber isso, mas é uma pulguinha para deixar aí. Como é que foi o diálogo entre o governo italiano e os governos locais, ou intelectuais locais, artistas locais, não sei quem fez essa mediação, para receber essa exposição em tantos países, né? Eu estou pensando principalmente as políticas locais e a política fascista, né? Você falou, foi em 24. Vou falar do que eu sei mais profundamente. 24, quem está no poder do México é o Plutarco Elias Calles, que é um dos líderes mais autoritários e estritos da Revolução Mexicana, né? Tanto que o período em que ele governa é chamado Maximato, porque ele é o chefe máximo da Revolução e ele deve ser reverenciado. Então, de alguma maneira, isso conversa, né? E também é uma época em que começam a surgir movimentos fascistas no México. A gente tem os camisas douradas emergindo nessa época, que dialogam super com os camisas negras, né? Então, fiquei pensando como é que se deu esse diálogo Itália e outros países, né? A minha outra pergunta você já respondeu na apresentação, então eu vou deixar isso. E a Tawane, por favor, pode falar. E aí as meninas terminam de anotar as perguntas e a gente vem para as respostas. Tawane está aí? Tawane Raíssa, que tinha levantado a mão. Fazemos então as respostas e aí depois eu volto a ela, pode ser? Seguir a ordem de apresentação para responder, então. Eu vou começar falando da sua pergunta, Mariana, e aí depois eu passo para a próxima, que é essa questão que você falou, basicamente um novo cristianismo, né, que ele monta, é justamente essa questão da mestiçagem, né, e o Felipe Guamán Poma de Ayala, ele é muito interessante, que as imagens que estavam, eu esqueci de comentar, as imagens que estavam nos meus slides são dele, então, assim, ele também tem essa questão da iconografia muito forte nas obras dele. E uma coisa, assim, que eu não coloquei, porque não ia dar tempo, mas, assim, que é muito interessante, é justamente sobre isso. Ele, na obra, ele começa explicando desde que os incas tivessem começado, os povos incas. Então, ele, assim, ele vai desde a origem até a colonização. Então, é uma obra assim, muito completa, muito vasta, muito bacana, muito interessante de ser analisado. E aí, o que acontece nessa iconografia? Quando ele começa contando do surgimento dos povos, é uma questão assim que envolve Adão e Eva. É como se fosse, então, assim, a mestiçagem está presente o tempo todo para ele. E tanto que é basicamente o mesmo desenho. Ele é a mesma estrutura de santo, não. Da questão de Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo, sabe? Do catolicismo. E ele coloca isso, só que envolvendo os ídolos indígenas. E aí, essa primeira imagem são pessoas, né, indígenas, com vestimenta e tudo mais, muito característico. E aí, na hora que ele vai explicar o catolicismo, né, mais para frente, que ele vai fazendo essa relação com Jesus, tipo assim, enquanto Jesus estava nascendo, estava acontecendo isso aqui na América, sabe? E aí ele usa a mesma imagem, ele faz exatamente a mesma imagem, só mudando as características da vestimenta e dos elementos que compõem a imagem. Então, assim, isso me chamou muita atenção e foi muito interessante. E
E ele faz isso o tempo todo, tá desmistificando, valorizando a cultura indígena, trazendo os elementos. Ele fala sobre cerimônias, casamento, a presença de mulheres no governo. Então, assim, é muito, muito bacana. E ao mesmo tempo que ele traz, né, essa questão da crítica aos europeus, aos espanhóis, né, principalmente, mas concorda com algumas questões por causa dessa necessidade. Enfim, sobre a apreensão do não sei se eu respondi, sobre a apreensão do espanhol pelos indígenas, não sei se pode falar como um ato de resistência, porque a mestiçagem é a forma de resistência deles, né? E de manter essa língua, muitos faziam coisas escondidas, iam assim, em locais de difícil acesso, né? Para os espanhóis no início, por exemplo, em montanhas, iam praticar suas cerimônias, tudo para conseguir ter essa identidade deles. Enfim, mas a questão do espanhol, para o Poma de Ayala, que foi um tradutor, é importante porque ele conhece como que funciona a administração. Então, conhecendo como que funciona os direitos, né? Mas, assim, como que funciona aquela organização, ele consegue criticar especificamente nos pontos. Então, tanto que essa obra dele, Nova Crônica e Bom Governo, ele explica como que um bom governo deve ser. Tem que ter um letrado, tem que ter, sabe? Então, ele assim, esse uso do espanhol é muito importante para ele, e por ele se considerar uma nobreza indígena, por ele ser de uma nobreza indígena, e conhecer tão ricamente assim essa cultura, essa obra ele escreve para o rei da Espanha, ele manda essa obra para a Espanha, e ela chega lá. Só que o rei, assim, não que ele não responde, mas não dá valor, sabe? Ignora para não dar visibilidade, né, para o indígena naquelas condições coloniais. E tanto que essa obra, ela fica perdida lá na Espanha por muitos anos mesmo, e só depois que ela é redescoberta e trabalhada, analisada, e ver a importância que ela tem e tudo mais. E eu encontrei essa obra por causa dos estudos do Sérgio Gruzinski. Eu já tinha ouvido falar do nome do Poma de Ayala durante as minhas matérias de América, que assim, eu sempre tive esse interesse, né, de qualquer perspectiva do indígena. Então, nessas pesquisas, né, que eu mesmo fui fazendo assim, também por causa da iniciação científica, eu consegui descobrir esse autor e acabou que ele apareceu no livro Pensamento Mestiço do Sérgio Gruzinski. Então, assim, eu fui direto nele, porque acho muito interessante a figura dele, e trouxe a do Diego Duran para dar esse contraste de um frei dominicano com um indígena convertido. Tá certo, super respondido. Passamos, então, agora para Marisa. Oi, claro. Eu vou tentar responder as duas primeiras mais rapidinho, que eu queria levar mais tempo na terceira. Primeiro, sobre as poesias. Eu vou abrir meu coração, ser muito sincera, que eu não analisei muito as poesias do Martínez Estrada. Eu realmente me foquei no ensaio, principalmente pela atenção que o próprio Martínez Estrada vai atribuir à radiografia de La Pampa. Então, ele, muitos anos depois, ele quase não fala sobre esses primeiros ensaios, se tem algumas fontes que não foram escritas, mas que ficou nas memórias, e gente lembrando que em um jantar ele teria respondido a Leopoldo Lugones, um grande escritor da época, que até então ele tinha escrito com a mão esquerda e começaria a escrever com a mão direita. Então ele realmente colocou para a própria memória um valor muito grande em Radiografia de La Pampa. A única coisa que eu realmente vi foram algumas análises falando sobre as poesias, mas essas análises que eu vi também eram bem abrangentes. Então, uma delas, por exemplo, falava que ele tinha uma poesia muito aristocrata. E aí eu já não sei se eu consigo concordar com isso, porque eu não sei do que a pessoa está chamando de poesia aristocrata. Mas, realmente, pelas poesias, muitas das ideias em Radiografia de La Pampa, pelo que eu olhei, não achei muita coisa. O que eu mais encontrei foram artigos ensaísticos antes de 1933, que ele foi publicando em revistas e que já tinham temas que ele
que ele, enfim, trabalhou em Radiografia della Pampa. Aí a parte dos poemas realmente ficaria para outra iniciação científica, não foi um grande foco. Em relação à ligação com os gaúchos, uma coisa que eu acho interessante, que é um pouco específica da obra, que eu sinto, é que, por exemplo, ele fala, quando ele está falando dos pioneiros, né, ele está lá falando de Trapalanda, que seria uma certa ilha da trapaça, como que surgiu essa Argentina, ele está falando que veio os pioneiros espanhóis, e ele fala que, como não vieram mulheres juntos com esses homens espanhóis, esses homens seriam basicamente tomados mulheres indígenas à força. Então, aí que começaria no psicológico argentino a humilhação feminina. E por isso que a mulher seria para sempre, teria isso de ser humilhada, de realmente não conseguir sobrepor suas vontades, por essa humilhação que teria vindo pelo estupro no começo. Mas então, com isso, ele está basicamente falando que todos os que seriam futuros argentinos seriam filhos do homem branco com uma mulher indígena. Então, que sempre teria essa relação. E até acaba sendo interessante porque ele fala que esse mestiço, por ter nascido dessa relação de violência, ele nasceria sempre com um lado puxado mais para a mãe. Ou seja, ele sempre nasceria também com essa humilhação dentro dele, com esses sinais de violência dentro dele. E isso é uma coisa que eu acho que se diferencia muito, por exemplo, do Ricardo Rojas, que ele fala do indigenismo e tudo mais, só que ele não fala dessa situação de violência. Então, eu acho que esse é o ponto que mais diferencia as obras, e algo importante nisso tudo é que, então, ele está falando que o futuro argentino vai sempre ter o sangue indígena, o sangue materno, mas ele não considera o indígena como argentino. Então, tem isso que a gente olhando agora parece que é uma hipocrisia, né? Mas realmente, sempre que ele fala do indígena, ele se refere como oposto ao argentino. Então, justamente, se o argentino não venceu o indígena, é porque o argentino perdeu, porque não daria para, ao mesmo tempo, o argentino vencer e o indígena vencer. Agora, sobre o exército, eu achei muito interessante essa questão de exército e poder, porque realmente isso ganha muito enfoque na obra, principalmente porque ele fala que Rosas e Irigoyen não continuaram no poder porque o povo queria eles no poder, e o exército não faria a vontade do povo. Tem, inclusive, uma citação que é basicamente ele falando isso, agora eu não trouxe, mas então ele realmente coloca o Estado subordinado a esse exército e várias instâncias que formariam a Argentina com essa subordinação. Então, os latifúndios, por exemplo, teriam sido dados ao exército como pagamento por enfrentarem os indígenas, e realmente ele coloca o exército como essa força que o argentino até quer se livrar, mas que ele não consegue se livrar porque ele não consegue lidar com a própria barbárie. Então, ele não consegue lidar com o seu cachorro que foge. Então, ele precisa do exército para resolver o que seria essa barbárie. Mas, então, justamente, o exército ele seria o que produz a barbárie. E eu falei que eu ia levar mais tempo nisso, porque eu acho muito interessante que eu, pelo menos, quando eu comecei a iniciação científica, eu tinha uma ideia meio fixa de exército, até que eu li mais recentemente um artigo que está falando sobre as mudanças do século XIX para o XX em relação ao exército. Ou seja, muito da hierarquia que foi começando no século XX foi algo que foi então se estruturando, que ainda não estava totalmente estruturada no século XIX. Então, eu acho que o Martínez Estrada ele também está assumindo uma posição ao falar do exército dessa forma, inclusive porque em seu texto ele não deixa explícitas essas hierarquias, ou seja, ele coloca o exército como essa força única e comum. E também, algo que eu acho importante citar, que isso de o exército como constituidor da nação também vai ser algo a ser criado no começo do 20, porque o exército ele vai se colocar como essa força imparcial, ou seja, essa força que consegue resolver as coisas porque ela é imparcial. Então, eu acho que o discurso dele está ligado a esses fatores. Eu respondi? Não sei se Perfeito. você respondeu. Não, achei ótimo. Obrigada pelos comentários. Acho que é muito pelo que eu imaginei, né? Claro que eu não estudei a obra, mas é muito bom ouvir você falando, faz muito sentido. Passamos então para a Laiane. Laiane, acho que caiu.
Vamos aguardar. Voltou. Estão me ouvindo? Tinha travado. Então, muito obrigada pela indicação do Ricardo, pela sua indicação também. Eu não conhecia esse texto, vou dar uma pesquisada, parece bater bem direitinho com a nossa pesquisa. E sobre a pergunta, a primeira indicação que a gente tem de cultivo de videira aqui na América é em 1520, no México. Por volta de 1556, a gente tem outra indicação das vinhas sendo introduzidas aqui na América por um padre jesuíta. Então, basicamente, até a chegada de imigrante mesmo, era basicamente com padres, o cultivo era feito pelos padres. E nessa explicação de por que a uva veio para cá, assim, se tornou tão forte, tem duas hipóteses. Primeiro, pela igreja, né, pelos ritos da igreja católica, mas essa não é uma hipótese muito aceitada, porque, tipo, se fosse só por isso, os vinhos trazidos da Europa seriam suficientes. A hipótese mais aceita é que consumir vinho fazia parte de uma hierarquia, de um status social que os conquistadores estavam vindo para cá precisavam. Então, aí não seria suficiente, então eles precisavam mais vinhos, então aí começou essa plantação maior. E sobre a Idade Antiga, a gente não pesquisa muito mesmo, embora seja muito importante, a gente tem algumas referências, mas a gente não chegou a pesquisar. Tá certo, obrigada, Laiane. Não fazia ideia de que era tão antigo, na verdade, o cultivo de vinho aqui. Acho bem relevante essa questão para ser pensada, e também não imaginava, mas faz muito sentido, né? Isso ser parte de uma cultura não só alimentar, mas também das relações de políticas e sociais desde a colônia, né? Muito legal. Catê, nos responda, então. É bem difícil responder questões quando eu mesma tenho várias, mas vamos lá. Eu agradeço ao Augusto pela indicação, né? Vou super atrás do que ele falou. E ele perguntou sobre os imigrantes, né? Tem algumas considerações. Acho curioso como os italianos que estão aqui não eram italianos que exatamente estavam tendo a melhor vida lá na Itália, né? E aí o navio, ele aciona esses imigrantes como uma ponte aí para acessar a América Latina. O contexto é logo após a Primeira Guerra, né? Então, um entre guerras, um momento que a Europa está estabilizada e a Itália estava se industrializando. E era um grande objetivo mostrar que a Itália estava moderna, que estava recuperada da guerra, que ela tinha uma indústria. E aí eu li um texto, eu não vou me lembrar agora, mas que fala de uma ideia de imperialismo concêntrico. Então, quanto mais perto você usa armamento, usa métodos militares violentos, quanto mais longe é mais difícil fazer esse imperialismo, né? Então, vem outras jogadas, e aí a cultura. Então, eu tô meio que divagando, mas eu juro que na minha cabeça faz sentido, que nesse pós-guerra, pós-Primeira Guerra, e na emergência de uma nova guerra no futuro, encontrar na América Latina meios de comprar matérias-primas, vender os produtos industrializados e expandir o fascismo, era uma questão importante. Então, as colônias italianas, elas tinham que ser politizadas, elas tinham que ser fascistas. Então, o Nova Itália levaria o fascismo, ia ver como essas colônias italianas, essas comunidades estavam vivendo aqui na América Latina, e levar a palavra do fascismo, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Aquela tese de mestrado que eu falei, do Walter, ele fala sobre construir um bloco latino. Então, eu acho que é isso. O papel dos migrantes está nessa ponte, nessa arma de economia, de política fascista, e nessa arma aí pós-guerra na América Latina. Deixa eu ver se eu anotei mais. De expansão de mercados, né? Então, de venda de matérias-primas e de consumo dos produtos industrializados. Tudo que estava lá dentro tinha uma proposta de ser vendido. Então, os perfumes, a gente está mostrando os perfumes italianos, a gente quer que a América Latina compre esses perfumes. E aí, nisso, as pessoas que haviam emigrado, elas conhecem aquela Itália que produziu esses perfumes, que produziu esses móveis. Então, esse Made in Italy, que eu encontrei algumas vezes, né, feito na Itália, ele vai ser
algo trazido também. Então, eu acho que entra um pouco aí o papel dos imigrantes. Não sei se contenta a pergunta do Augusto. E a Mari perguntou sobre, né, os diálogos entre o governo italiano e os governos dos 13 países visitados aqui. E eu não sei direito como responder isso. Na idealização, na proposta da Itália, tem um diálogo com a Venezuela, com o presidente da Venezuela, para vender petróleo para a Itália, porque a Itália precisava comprar petróleo e a Venezuela precisava vender. Então, tem essa relação inicial aí entre a Venezuela e a Itália. Eu encontrei registros que essa ideia de fazer um cruzeiro, uma exposição flutuante, ela é antiga, ela datava de mais de 20 anos. E, pelo menos desde 1921, já estava crescendo essa ideia de um cruzeiro. E aí, acho que quando surge, então, esse chamado da Venezuela, né, para vender o petróleo, acho que isso ganha mais forças. Temos reações positivas. Em Florianópolis, naquele jornal que eu mostrei 2 trechos, também fala que eles teve um grande jantar, foi usada a melhor prataria da prefeitura, levaram o Jurati para prestar homenagens a Garibaldi, Anita Garibaldi. Então, aqui a gente tem uma visão mais positiva. Mas em São Paulo, não entregaram as honrarias militares que o Jurati esperava receber. E o artigo da Laura Sequin, ela fala muito sobre os muralistas mexicanos, como eles perceberam na arte o fascismo e como eles foram meio que não, eu apresentei coisa errada. Eu ia mostrar só uma imagem que ela traz, como só os muralistas mexicanos teriam percebido o elemento fascista, como eles teriam rechaçado isso. Então, tá dando para ver, né? Calma, tá carregando aqui. Então, se foi a nave Itália, e aqui essa caveira, essa figura muito demoníaca, viva o fascismo, né? E aqui meio que criticando, né, no jornal, né? Meio não, né? Totalmente criticando. Então, os italianos que estão beijando o pé aí da nave Itália, porque isso é fascista. Então, eu sei de algumas coisas positivas, algumas coisas negativas, mas eu busco também, um dos objetivos finais, né, entender como foi essa recepção no Brasil, no restante dos países. Queria muito saber da parte artística, né, como que os artistas de cada país receberam isso, e é isso, não tenho muitas respostas. Perfeito, Catê. Acho que é isso, né? A pesquisa em fase inicial, a gente não tem muitas respostas, mas é legal também para articular as perguntas, né? Pode ser que contribua, traga alguma inquietude nova. Então, vou de novo perguntar se mais alguém tem alguma questão. Infelizmente, acho que a pessoa que estava com a mão levantada saiu. Mas agora o Sidney levantou a mão. Sid, fica à vontade para perguntar. Oi, eu gostaria de parabenizar as apresentações, eu achei as falas muito fantásticas, assim, são temas bem interessantes. E eu tenho uma pergunta para a Caterine. Quando eu estava no PIBID, eu estava fazendo algumas observações, alguns estudos, e eu vi que tinha, principalmente nos anos 20, várias exposições universais, em Paris, em Viena, e eu vi até que algumas exposições, tem até uma foto muito famosa que circula de exposições de pessoas que eram com título de exposições coloniais em 1938. Então, abarca esse período. Eu queria saber se a nave Itália teria alguma relação com essas exposições universais, exposições coloniais, em que medida esse intercâmbio, que eu estou vendo que o enfoque é mais artístico, não tanto científico, como as exposições de Paris, que são as mais famosas, tiveram. Queria saber se tem essa relação, se você conseguiu enxergar, e se existir algumas outras naves, não necessariamente Itália, nave França, alguma outro tipo de cruzeiro de alguma outra nação que teria uma exposição universal flutuante, se assim a gente pode colocar desse modo. E parabéns novamente. Mais alguém gostaria de acrescentar, aproveitar para a gente ter mais questões? Bom, deixa o chat aberto aqui também. Catê, por favor.
Eu fiquei maravilhada com essa pergunta. Muito obrigada, Sidney. Porque eu fui atrás um pouquinho das exposições também, para entender um pouco. Sabe quando eu fui atrás das exposições? Quando eu li sobre a cela dantesca que eu trouxe para vocês. Como tem toda uma construção dessa sala. Então, a iluminação, a disposição das coisas, dos artefatos. Então, isso levantou um questionamento sobre expor. E aí, eu fui atrás, então, de entender o que foram as exposições, né? E totalmente eu entendo que o Navitalia, ele se pautou nas exposições universais, que eram super tendência aí no século XIX, porque tem uma coisa muito importante das exposições universais é a infraestrutura como parte da exposição. Então, se a gente pensar, por exemplo, a Torre Eiffel em Paris, é uma mudança na infraestrutura para decoração e arquitetura juntas na exposição para mostrar a modernidade, a industrialização daquele país. Ok. É nesse sentido que entram as artes decorativas, porque painéis, escadarias, eram coisas que eu já tenho alguns relatos, então nos jornais eu vejo a descrição de as escadarias de ferro batido da indústria tal, os painéis feitos por não sei quem, as tapeçarias. Então isso é a cara das exposições universais, porque é algo moderno, é algo industrial, que está fazendo parte que não é o que está sendo exposto, que está decorando, que está fazendo parte da infraestrutura, mas que é percebido a beleza e as possibilidades modernas daquilo. E é nesse sentido que eu começo a pensar um pouco sobre arte moderna, né? Porque isso estava sendo proposto como decoração, como estrutura, como arte, tudo junto, e enfim. Então, sim, tem relação com as exposições universais, principalmente nessa divisão em salas temáticas. É outra coisa que bebe muito das exposições universais, né? Esses que seriam os pavilhões, os países, cada um mostrar o que teria de melhor, inclusive de suas colônias. Eu acho que é algo que é transportado para dentro do navio, quando se dividem as coisas em salas, e essas salas têm temas. Então, a sala de perfumaria, a sala dos móveis, a sala étnica, e sobre outras naves, não sei de outros países, mas eu sei que numa nota minúscula, assim, numa passagem minúscula, parecia fazer menção a uma outra expedição em menor escala, ali no Mediterrâneo. Então, um outro navio cheio de coisa dentro, industrial, arte, que teve um trajeto bem menor, restrito ali no Mediterrâneo. Parece que isso ocorreu, mas eu preciso saber mais sobre. Acho que era isso que eu tinha para falar para o Sidney. Eu gostei tanto da pergunta que eu até me perdi na hora de responder. Obrigada, Catê. Obrigado pela resposta, respondeu bem. Gente, vou dar mais um tempinho aqui para caso alguém queira fazer uma última pergunta, e aí acredito que a gente pode encerrar depois, se não tiver mais. Noemi, pode ser assim? Pode ser sim. Tranquilo. Assim também a gente não vai muito tarde, que também sexta-feira, 6 da tarde, tá todo mundo cansadinho, querendo sextar, né? Porque já é uma semana inteira. Sextar em casa, porque, né, ainda estamos na pandemia, lembrem, nem todo mundo tá tudo bem, não está. Mas eu aproveito, então, para parabenizar todas vocês. Fico muito feliz de ver pesquisas tão legais aqui, assim, tão brilhantes. Não tenho medo de dizer que são geniais as pesquisas de vocês. Fico muito, muito, muito feliz mesmo de encontrar pesquisadoras, mulheres, pesquisando coisas super relevantes, renovando o campo da história, com enfoque em história da América Latina, mais ou menos diretamente, né? E agradecer de verdade, porque eu aprendi muito hoje. Acredito que todos que estiveram aqui puderam ouvir o que vocês estudam, o trabalho de vocês, e aprender muito mais. São temas diversos. Quando eu recebi o convite, eu pensei que era um desafio, porque
fazer diálogos, né? E são temas que eu conheço muito pouco, mas vocês foram ótimas e foi tudo muito didático, muito bom. Então, isso é um parabéns e um incentivo para que vocês continuem, né? A Cate até falou na apresentação dela que ela queria mostrar o fascínio pela pesquisa e que isso não sumisse. Eu também desejo do fundo do meu coração que vocês não deixem essa coisa que é menos racional, né? É paixão que a gente sente pelo que a gente pesquisa. Tem horas que é mais difícil, é fato. Tem hora que a gente vai pelo prazo, a gente vai porque tem que entregar relatório, e a gente briga com a pesquisa, fica de cara virada, fica de mal, mas a gente se reconcilia também, né? Então, que seja sempre um espaço de crescer mais e aprender. Vocês já fizeram trabalhos que, assim, de verdade, superam todas as expectativas de uma iniciação científica. Todo mundo aqui apresentou coisas que estão altíssimo nível, tá? Então, que vocês continuem, vida longa as pesquisas de vocês. Espero que deem continuidade, porque a gente precisa continuar fazendo pesquisa de qualidade e renovar o campo historiográfico no Brasil. Ainda mais que agora nós somos profissão regulamentada, reconhecida, então fazer esse trabalho, viver e chegar nas pessoas é fundamental. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, se as meninas quiserem falar alguma coisa, também, antes da gente encerrar, está aberto. Eu queria agradecer às meninas que estão aqui comigo. Eu conheço só a Marisa por ser da mesma universidade que eu, mas foi muito legal ver a Isabela e a Laiane. Foi muito bom ter a Mari como mediadora. É um conforto ver pessoas conhecidas. E eu não sei se todos sabem, mas eu também sou membro da comissão organizadora. Essa é a última mesa de comunicação da nossa semana. E eu não sei se a Noemi tinha preparado alguma coisa, mas eu pensei nisso agora. E eu queria agradecer a todos que viram as nossas mesas, as nossas comunicações, participaram das oficinas, acompanham a gente nas redes. Foi muito legal construir esse evento, foi muito legal conhecer outras pesquisas, principalmente fazendo uma, e foi um prazer imenso ver todo mundo participando, e um prazer ainda maior estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu queria só agradecer a todo mundo. Agradecer a CPEG, a Mari pela mediação, as outras participantes. Eu aprendi demais e é muito legal, tipo, falar e ouvir. Eu gosto muito desses momentos, assim, é muito bom. Aí fazem pergunta, eu fico pensando, nossa, verdade, né? Igual o negócio da poesia, eu tô tão ensaio, que às vezes até foge da minha cabeça que ele foi um poeta. Então, foi muito bom esse momento, assim, de verdade. Foi ótimo mesmo, eu também queria agradecer e ter a oportunidade de ter contato mesmo com uma universidade diferente também com vocês. Muito bacana a pesquisa de todo mundo, o evento foi ótimo. Queria agradecer também. Pandemia horrível, mas pelo menos nos dá essa oportunidade, né? Porque se fosse presencialmente, provavelmente eu não iria até aí apresentar, né? Por diversos motivos. Então, muito bom a gente ter essa troca, ter esses contatos, né? Muito obrigada. A gente agradece, então, para encerrar. Noemi, você apareceu? A gente vai falar alguma coisa? Duas coisas. Uma que eu gostaria que vocês, comunicadores, e quem mais de ouvinte quiser, comissão, se quiser abrir a câmera para eu tirar uma foto nossa. E isso apenas, né, como a Catarina bem lembrou, em nome da comissão organizadora, agradecer a todo mundo, né, que compôs a comissão, os comunicadores, os mediadores, os professores que estiveram conosco ao longo do evento, foi maravilhoso, né? E só isso, reforçar, né, que a gente sai super inspirado dessa semana. E é isso, agradecer aos ouvintes. Por favor, quem quiser, né, agora é o momento, né, de abrir as câmeras, enfim. E... Bom, dali uma, dali duas, dali três. Sigam a CPEG nas redes sociais, acompanhem aí. Então, eu vou contar, vou falar, olha a pesquisa. Pronto, acho que foi, deixa eu ver se tá certo. Aí, vários sorrisos. Acho que tá bom. Muito obrigada. Perfeito. Então é isso, gente. Encerramos essa mesa América Latina, Disputas e Transformações do terceiro seminário de ensino e pesquisa da graduação em História do IFISH.
Espero que todos tenham aproveitado muito e nos encontramos, então, em outros eventos ou também na próxima CPEC. Tchauzinho. Oi, Emílio.